Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Como é bom ter você aqui. Chegamos ao dia 106. Já passamos da primeira centena e estamos avançando com maturidade e profundidade na palavra. Você não é mais apenas um iniciante. Você é alguém que tem o hábito da verdade enraizado no coração. Hoje, no livro de 1 Reis, viveremos um momento em que o nome de Salomão atravessa fronteiras. Vamos ver o reconhecimento mundial de sua sabedoria e a riqueza absoluta de Israel. Mas, atenção! Hoje a leitura também traz um alerta severo. Vamos aprender que o sucesso e as bênçãos de Deus exigem uma vigilância ainda maior do que os tempos de escassez. O coração que buscou a Deus no início pode se perder entre o ouro e as alianças humanas se não houver cuidado. Para que essa mensagem de sabedoria e equilíbrio alcance mais pessoas que estão em busca de direção, eu te peço, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. A sua interação é a força que impulsiona este canal a chegar a novos lares, levando a clareza da Bíblia a quem precisa. Vamos juntos aprender com as vitórias e os erros de Salomão. Prepare sua Bíblia e vamos para a leitura. Vamos começar. Capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: Nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e os adorarem, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos, e embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe forneceu toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Hazor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, atacou e conquistou Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon-Baixa, Balate e Tadmur, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes de seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão,
550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes ao ano, Salomão ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios na Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.000 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Irão. Cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro,
mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. O rei juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras bravas, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefala. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Capítulo 11. As mulheres de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Antigamente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os edomitas. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram para Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa e terras, e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se o líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu, e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel.
A rebelião de Jeroboão contra o rei Salomão. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zereda, e sua mãe era uma viúva chamada Zeruá. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino de Salomão e dar-lhe 10 tribos. Mas por amor a meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camós, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como Davi, seu pai. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o farei governante todos os dias de sua vida, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi e obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade que eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como Davi, meu servo, fez, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Que leitura impactante e cheia de lições fizemos hoje no nosso dia 106. Percorremos o apogeu e o início do declínio de Salomão. No capítulo 9, Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, aceitando sua oração, mas deixando um aviso claro: a permanência das bênçãos dependia da obediência. Vimos também as grandes construções e o comércio marítimo que expandiram o reino. O capítulo 10 nos trouxe a icônica visita da rainha de Sabá, que ficou sem fôlego ao ver que a realidade da sabedoria e riqueza de Salomão superava em muito os relatos que ela ouvira. Israel era, naquele momento, o centro do mundo. Infelizmente, o capítulo 11 marca uma virada triste. Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, deixou seu coração ser desviado por suas muitas mulheres estrangeiras e seus deuses. O homem que construiu o templo para o Senhor acabou construindo altares para ídolos. Por causa dessa infidelidade, Deus anunciou que o reino seria rasgado das mãos de seu filho. Vimos surgir os adversários, Hadade, Rezon e Jeroboão, preparando o cenário para a divisão de Israel. Sinta a satisfação de ter vencido o dia 106. Você aprendeu hoje que a sabedoria sem obediência é incompleta e que devemos guardar nosso coração até o fim. E olha, para que continuemos firmes nesta jornada de aprendizado rumo ao dia 200, a sua inscrição e o seu joinha são o que fortalecem a nossa comunidade. Se você deseja que o seu coração permaneça fiel a Deus em todas as estações, deixe seu like e se inscreva. Sou muito grato por sua fidelidade.
Amanhã veremos o reino se dividir e as consequências das escolhas de Salomão. 106 dias de caminhada. Vigiar para não cair. Um capítulo por vez, a palavra nos guarda. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.